O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: essa é a voz daquele que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. E eu vos batizo com água para a conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando a segunda semana na nossa preparação para o Natal do Senhor. E quando o Natal se aproxima, a liturgia da palavra de hoje nos traz a figura de João Batista. João Batista, ele nos provoca com sua palavra. Ele provoca cada um de nós com um chamado. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Acredito que todos nós aqui temos algum tipo de experiência da roça, sobretudo quando chega esse tempo de chuva. Os matos começam a crescer e eles vão tomando conta do caminho. E aí o caminho fica muito cheio de mato. E aí a gente precisa de limpar. Às vezes o caminho que nos direciona até a nossa casa, às vezes a gente precisa de fazer uma limpeza no caminho. E assim também é a imagem da nossa preparação para o Natal. Às vezes esse caminho que é a nossa vida, ao longo desse ano, se encheu de ervas daninhas. E é preciso uma limpeza. É preciso limpar o caminho. Eu diria que o caminho é o coração de cada um de nós. É preciso fazer uma limpeza. Limpeza para que o Senhor possa chegar.
chegar na nossa casa, chegar no nosso coração. O Senhor não pode encontrar um caminho sujo, cheio de mato, cheio de erva daninhas. É preciso fazer uma limpeza. E esse tempo do advento é um tempo que nós temos de limpar esse caminho, que é a vida, que é o coração de cada um de nós. E é esse grande convite que a liturgia de hoje nos faz, através de João Batista. Preparar os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas. Então a gente poderia sempre nos perguntar: o que eu preciso, o que precisa ser limpo na minha vida? Qual a limpeza que eu preciso fazer? É interessante que a gente chega no final de ano, e durante o ano a gente vai acumulando, talvez nas nossas gavetas, tantos papéis inúteis, né? E geralmente a gente faz uma queima daquilo que a gente vai acumulando durante o ano, coisas desnecessárias. Mas o problema é que às vezes a gente pega um papel e diz assim: ah, este aqui não. A gente tem dó. Ah, talvez eu vou precisar disso. Mas a gente nunca não precisa, vocês sabem disso. A gente guarda tanta coisa inútil na nossa vida. A gente enche a nossa vida de tanta coisa que não é necessária. O tempo do Natal é isso. É um tempo de limpeza, sem dó. Tempo de tirar coisas que às vezes a gente é apegado a ela, mas ela não é importante. Você pode até cortar, mas ela não é importante para a sua vida. Ela te atrapalha. Ela está ocupando espaço na gaveta do seu coração. Ela está ocupando espaço na gaveta da sua vida. É um tempo que nós temos de limpeza, que nós chamamos de conversão. E para que isso aconteça, para que a gente acredite num momento novo, numa vida nova, num mundo novo, é preciso a gente limpar, ter coragem. Porque se você não faz essa limpeza, as coisas continuam como sempre foram. Não muda nada. Daqui a pouco você vai entrar num ano do mesmo jeito, com as mesmas coisas, com as mesmas porcarias que você guarda, como sempre, não tem coragem de jogar fora. É preciso ter essa coragem quando nós acreditamos em algo novo na nossa vida. E o profeta Isaías, ele teve um sonho lindíssimo. Ele sonhou com um mundo novo. A nossa leitura de hoje, a primeira leitura do profeta Isaías. O profeta Isaías, no momento em que o povo vivia uma situação de muita dor, de muito sofrimento, por causa da ocupação de um grande império na época, a Síria, o profeta Isaías tem um sonho, tem uma visão lindíssima. Ele sonha com um tronco que foi cortado. Como nós às vezes percebemos, eu falava hoje de manhã, um tronco que você corta e de repente você acha que ele morreu. Mas passa um tempo, aí você percebe que surgiu alguns brotos nesse tronco, que ele não morreu, que ele vai brotar. É um sonho, é esperança.
Muitos de nós vivemos talvez essa situação. Você passa por um momento, por uma situação onde você acha que não tem jeito mais, não tem esperança mais, não tem jeito. Mas a visão do tronco nos traz uma certeza muito grande, porque o tronco, embora ele seja cortado, ele tem raiz. E se tem raiz, nada está perdido. Eu chamo essa raiz de fé. Quando você tem fé, nada está perdido. Nada. Nada é impossível. E é por isso que nós precisamos regar as nossas raízes, a nossa fé. E o profeta Isaías então vê que desse tronco vai brotar um ramo da família de Jessé. Jessé era pai de Davi. E o povo então sonha em a restauração do reinado de Davi, que foi um tempo espetacular para o povo. E aí nós lemos isso à luz da liturgia de hoje, à luz da fé cristã, e nós descobrimos que esse broto é Jesus. É Ele que renova em nós a esperança. É Ele que nos diz que nada tem perdido, porque o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de qualquer criança, nos dá esperança. E o Natal é isso. É renovar em nós a mensagem do Natal, é a mensagem da esperança. E é isso que tem que alimentar a cada um de nós. Nada está perdido, não. Nós podemos sonhar com um mundo bom, com a fraternidade, podemos. O Messias virá do tronco de Jessé. Ele terá o Espírito do Senhor, será ungido, terá sabedoria, discernimento, e através dele vai surgir uma sociedade nova, baseada nos valores da paz, da justiça e da fraternidade. E é interessante uma outra visão do profeta Isaías, que nessa sociedade ideal, até os animais vão experimentar a reconciliação com seus amigos naturais. O lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo vai deitar ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos. A criança poderá colocar as mãos no leão. A criança de peito vai poder brincar com a serpente venenosa. Vejam que aqui é uma harmonia entre os inimigos. Até os animais viverão uma fraternidade. Eu falava hoje. Infelizmente, nós nos comportamos às vezes até como mais do que os animais. Porque a nosso mundo de hoje vive como nós nos comportamos com os animais, inimigos um do outro. A gente quer devorar uns aos outros. Dentro de casa, é os irmãos querendo devorar um ao outro. Os casais querendo devorar uns aos outros. No nosso relacionamento no dia a dia, a gente age como animal, como inimigos, adversários. E o profeta Isaías sonha com um mundo diferente disso. A inimizade da humanidade, os animais, até a serpente, que simboliza a luta da humanidade com Deus, é representado pela criança que porá a mão no esconderijo da serpente. Portanto, o profeta Isaías anuncia para nós, a partir desse broto, um relacionamento fraterno, amoroso. E nós precisamos sonhar com isso. A gente precisa de acreditar nisso.
Porque cada ano a mensagem do Natal é essa, de fraternidade, de comunhão. E parece que passa o Natal, a gente esquece disso, da mensagem do Natal. A gente só vive o Natal no momento. Não. É preciso viver a cada dia do ano a mensagem do Natal do Senhor. Paulo, na carta aos Romanos, fala do acolhimento. Nos chama a atenção quando Paulo diz que devemos nos acolher mutuamente. Ele nos diz na leitura de hoje: irmãos, acolhei uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. É viver a fraternidade, o acolhimento uns aos outros. A mensagem do Natal é acolhimento. O Messias, Jesus, no seu tempo, nos reconcilia. E Ele promove a reconciliação com todos os seres humanos. No Evangelho de Mateus fala da figura de João Batista. João Batista está no deserto. João vai ao deserto, porque na Bíblia o deserto é o lugar do encontro com Deus. Lugar onde o povo foi posto à prova. Onde o povo aprendeu a conviver, a se comportar diferente com os outros povos. João Batista vai ao deserto para pregar e anunciar um tempo novo. E ele diz: convertei-vos e crede, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. São palavras fortes. João Batista, as pessoas iam até João Batista, diz o texto, confessavam os seus pecados, eram batizados, mergulhados no Jordão. A primeira parte, reconhecer as nossas falhas, mergulhar na água, é o símbolo. Quando você mergulha, você se limpa de todas as impurezas. Natal é isso, é mergulhar no amor de Deus, é renascer. O texto diz que os fariseus e saduceus é um grupo que achava que eles eram especiais, que eram melhores que todo mundo. E eles vão até João Batista, e João Batista se dirige a eles de uma forma muito contundente. João é duro, porque aquelas pessoas estavam ali não porque eles estavam abertos ao desejo de conversão, mas talvez por uma curiosidade. E João fala que o tempo exige uma nova maneira de agir, é necessária a conversão. Cada um deve produzir fruto de conversão. Não basta fazer de conta que se converte, é preciso agir. Portanto, na liturgia de hoje, do segundo domingo do Advento, nós somos convidados a repensar as nossas relações, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros. O tempo do Advento é um tempo de preparação para a festa do nascimento de Jesus. É por isso que a primeira leitura, como eu disse, do profeta Isaías, nos diz que é tempo de reconciliação, é tempo de paz, é tempo de uma postura nova. O nosso salmo de hoje nos diz que a justiça florirá e que nesse tempo a paz não terá fim e todos vão se beneficiar desse rei que vem até nós. Como eu disse, Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, nos diz que nós não podemos viver separados, como inimigos uns dos outros.
como na visão do profeta Isaías com os animais, porque nós somos irmãos em Cristo. Cristo derrubou o muro da separação. E o Evangelho nos diz que nós precisamos produzir frutos de conversão. Para acolher esse novo que se aproxima, algumas exigências são necessárias. João Batista fala: arrepender, mergulhar nas águas e produzir frutos. É um tempo da gente olhar para nós mesmos. Quantas coisas que nós precisamos arrepender. Eu digo assim, tem gente que fala assim: eu nunca me arrependo de que eu fiz na vida. Ô bobo. Eu particularmente me arrependo muito de muitas coisas que eu fiz. E se eu tivesse oportunidade, eu faria diferente. Quando você diz que não arrepende nada da sua vida, você se julga perfeito. E ninguém é. Como que eu arrependo de muitas coisas que eu já fiz na minha vida? Se Deus me desse a oportunidade hoje de muitas situações, eu faria diferente. Porque nós somos sempre num processo de mudar, de repensar. Como diz o nosso texto de hoje, para colher esse novo é preciso arrepender, produzir frutos de conversão, mudança de vida. É necessário uma boa preparação para o Natal que se aproxima. A grande pergunta para nós: estamos prontos para viver esse tempo do Natal? Será que nós somos capazes de perdoar os nossos inimigos? Ou aqueles que se fizeram os nossos inimigos, né? Porque tem gente que se torna inimigo da gente sem a gente declarar que é. Tem gente que se faz inimigo da gente de graça. Você nem sabe que é, mas eles se declaram os seus inimigos e você nem sabe. Mas aí essas pessoas nós também podemos perguntar: podemos estender a nossa mão? É urgente mergulhar no Jordão, acolher a proposta de Jesus, aceitar suas opções de perdão, respeitar os outros, como também se fazer respeitar nas nossas diferenças, buscando sempre o melhor, o bem comum. E é nesse sentido que esse do segundo domingo do Advento, a igreja nos faz ecoar nas palavras de João Batista: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Com esse clamor, está presente em toda a Bíblia, de modo particular na pregação dos profetas: voltar para Deus. Converter significa mudar de direção, dirigir novamente para o Senhor, na certeza que Ele nos ama e seu amor é sempre fiel. Para acolher a ternura de Deus que o menino Jesus nos traz no Natal, precisamos aceitar hoje o convite de conversão que João Batista nos dirige. Outro passo a ser dado neste processo de volta para Deus é dar-se conta de onde que cada um de nós está. Quais os caminhos? Por qual caminho a minha vida está indo? A sua vida está em direção a quê? É necessário responder essas perguntas a partir do olhar misericordioso de Deus. Deus sabe ler nosso coração. Como diz o Papa Francisco, a misericórdia nos ajuda a olhar para o futuro com esperança, prontos para recomeçar a nossa vida. É você olhar para o futuro. Às vezes,
O tronco está seco, aparentemente, mas ele tem raiz. Confie. A raiz desse tronco é a sua fé. E daí a pouco a sua fé vai te mostrar que esse tronco não está morto, ele brota. Apesar dos percalços da vida, apesar dos obstáculos que a vida nos impõe, das dificuldades que nós enfrentamos, o Natal, a mensagem do Natal vem nos dizer assim: não perca a sua esperança. Pois, como diz, a conversão não é mágica e não acontece da boca para fora. Ela é um processo, um caminho que passa pela graça, pelo amor de Deus. Toda a nossa vida é um processo de conversão permanente. Ninguém está plenamente convertido. Nós estamos num processo. E a igreja nos oferece esse tempo especial, que é o tempo do advento. Como nos lembra João Batista no Evangelho. É Ele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Tal palavra espera de nós e requer de nós uma preparação. Que anuncie desde já a beleza, a ternura do menino Deus. Porque ele se chama Emanuel, que significa Deus está conosco. E se Ele está conosco, a nossa fé não pode morrer, a nossa esperança não pode morrer. É esta a mensagem que vem do Natal do Senhor. Que nós acolhamos essa mensagem, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, porque Deus está conosco. E se Ele está conosco, acredite numa vida melhor, num relacionamento melhor. Acredite nos seus projetos, nos seus sonhos, nesse sonho bonito que Deus colocou no coração de cada um de nós e que Ele quer realizar, sim. Esta é a nossa esperança. Esse é o sinal, o broto. Algo que parecia eternamente morto, sem vida, mas tem uma raiz. E como eu disse no início, essa raiz é a nossa fé. Não deixe essa raiz morrer em você. Porque se existe fé, existe esperança. E se existe esperança, existe Deus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer contar conosco para fazer florescer, no meio da humanidade, seu reino de justiça e de paz. Rezemos com a confiança de filhos e filhas, dizendo: Vinde salvar vosso povo, Senhor.